Fala galera, beleza? Teacher Plínio aqui. Gratidão por você estar aqui comigo hoje. E hoje eu vou revelar 9 atitudes, 9 segredos que obrigam o seu cérebro a entender inglês em pouquíssimo tempo. Beleza? Então bora pro vídeo. O que eu vou ensinar aqui hoje é muito valioso. Eu demorei uns 10 anos para descobrir tudo isso e é isso que eu passo na primeira aula do meu curso. Eu considero a parte mais difícil o início do aprendizado. Então, quando você começa aqui, demora bastante, você fica aqui, demora para evoluir. Então eu acho essa parte a parte mais difícil e é aqui que eu quero te ajudar mais. Porque depois, quando você tem uma base, um certo conhecimento, você vai conseguir evoluir bastante aqui. Então muita gente muita gente desiste antes desse ponto, que é até você sair do zero, né, do básico, ali, do iniciante, até o nível pré-intermediário, nível intermediário. Então é aqui que eu vou te ajudar, você sair daqui e chegar aqui nesse ponto o mais rápido possível, porque daqui para frente você vai conseguir se virar sozinho, beleza? Daqui para frente você vai conseguir aprender e conseguir evoluir sozinho. Então é nessa parte que eu vou focar aqui, tá bom? E quem ficar até o final do vídeo, eu tenho certeza que se aplicar o que eu passar, vai aprender inglês muito mais rápido, beleza? Então vamos lá para o meu computador. Bom, eu não vou contar a história toda da Inglaterra, como que foi, mas foi formado por vários povos, então a língua é derivada de várias outras línguas. É derivada de línguas do latim, né, como o francês e o dos romanos, né, que falavam uma língua parecida com o latim, com o italiano, e das línguas também nórdicas, das línguas germânicas, né, então dos países da Escandinávia e dos países como a Alemanha, a Holanda também. Então a gente pode considerar aí que 50% do inglês é derivado do latim e 50% de outras línguas. O que isso ajuda a gente? Ajuda porque o português também é derivado do latim. Então todas as palavras que a gente vê que são parecidas, a gente pode acreditar que elas têm o mesmo significado. Tá? Então você pode começar a reparar como são escritas as palavras, porque se ela for parecida, ela muito provavelmente vai ter o mesmo significado. Tá? 90% a 95% das palavras que você vê que são parecidas, ela vai ter o mesmo significado. Então até dou alguns exemplos, né, como imagination. Então você sabe que é imaginação, né? Por exemplo, possible. Você sabe que é possível e por aí vai, né? Production. Você sabe que é produção. Então começa a observar como são escritas as palavras, você vai ver que tem muitas palavras parecidas. Então aí praticamente 50% das palavras que você vê, você já vai entender de cara. Então isso já fica muito mais fácil, né? Apesar da pronúncia nem sempre ser parecida, mas você vai ver que tem uma semelhança muito grande e ajuda a entender já uma boa parte do inglês, beleza? Então para a gente aprender inglês, são 4 quesitos. Tem o reading, o listening, o writing e o speaking, né? O reading é você ler, o listening é você ouvir e entender, obviamente. O writing é você escrever e o speaking é falar. Então, eu recomendo a você que você leia e ouça mais, tá? Por quê? Quando você está lendo e está ouvindo, você está recebendo informação, concorda comigo? E quando você tiver que escrever e falar, você vai usar a informação que você tem, você vai pôr para fora. Então, o reading e o listening você está recebendo e o writing e o speaking você já tem que ter a informação para você conseguir colocar para fora. Então, quanto mais você puder ler e ouvir, melhor. E qual é a atitude que a gente pode ter para melhorar isso daí? É assistir filmes e seriados em inglês, né? Pode ser, no começo pode ser com a legenda em português, não tem problema, mas assim que você estiver entendendo já mais, você pode colocar a legenda em inglês também. Por quê? Qual que seria o cenário ideal para a gente aprender inglês? A gente ir para um país que fala inglês e ficar lá o tempo todo ouvindo e falando, né? A gente vai aprender rápido. Mas nem sempre é possível, né? Muitas vezes você vai gastar muito dinheiro, gastar tempo, às vezes a gente não tem condição de largar tudo de ir. Então você vai tentar ler e ouvir o máximo de inglês que você puder. E essa é a melhor coisa que você pode fazer para você conseguir aprender inglês mais rápido, tá? Então, tão importante quanto fazer a aula de inglês é você também assistir filmes legendados, seriados, que seja vídeos em inglês, qualquer coisa que seja em inglês e que você também consiga ver o que significa, nem que seja em português mesmo, tá bom?
Então, essa é uma das dicas mais importantes, porque eu percebi que de todos os alunos que eu já tive ao longo desses anos dando aula de inglês, os que conseguiam aprender mais rápido é os que assistem filmes e vídeos e seriados em inglês, e os que não conseguem ou os que demoram muito tempo são os que não veem nada de inglês. Então, é muito importante que você veja inglês todo dia, se possível, tá? Então, você não está estudando, mas você está ali tirando um lazer e está conseguindo evoluir e aprender inglês também. Beleza? Então, agora eu vou mostrar como o inglês é simples e também as palavras geralmente são mais curtas, né? Isso ajuda, é mais rápido, mais fácil de memorizar. Mas eu vou mostrar como o inglês é simples aqui, ó. A estrutura gramatical do inglês é muito simples, principalmente a parte dos verbos, tá bom? Eu vou dar uma visão geral, tem mais alguns detalhes que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas eu vou dar uma visão geral e você vai ver que é muito mais fácil, mais simples que o português, tá bom? Eu vou mostrar aqui com o verbo work, que é o verbo trabalhar. Então, essa mesma palavra você vai usar para todos os sujeitos. Então, se eu falar eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham, eu uso palavras diferentes. Você percebe que eu estou usando palavras diferentes. No inglês, não, eu vou usar sempre a palavra work. Então, é mais fácil, né? Se eu quiser falar no passado, a única coisa que eu vou fazer é adicionar um ed no final, certo? Então, adicionei um ed no final da palavra, passei ela para o passado. Mesma coisa para todos os sujeitos. Eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalharam. Eu vou usar a mesma palavra, worked, certo? Então, aí você não precisa decorar 6 palavras aí. São 6 palavras a menos para você ter que aprender. Então, se torna muito mais fácil, tá entendendo? Por exemplo, se eu quiser falar trabalhando, eu coloco ing. Colocando o ing aqui no final, eu transformei ela em working. Então, trabalhando. Muito simples. E o G ali ele não tem som. Às vezes o inglês tem uma letra muda, né? Uma silent letter. Então, você vai falar working. Beleza? Se eu colocar aqui uma palavrinha antes, will work. O will é o verbo auxiliar do futuro, tá? Então muita gente acha que o verbo auxiliar é uma coisa complicada, mas não, ele é mais simples. Eu uso ele para indicar que é futuro, aqui no caso o will, e também para todos os sujeitos eu vou falar will work, entendeu? Então eu trabalharei, você trabalhará, nós trabalharemos. Para todos os sujeitos também ele vai substituir, beleza? E depois tem o would work. Então o would, ele é um verbo auxiliar, assim como o will, e ele vai passar o verbo para o ia, né? Para o que a gente fala, o ia, o futuro do pretérito, né? Meu Deus do céu. O past future. Então o would, ele é igual ao will, ele vai transformar o verbo no ia, no trabalharia, né? No futuro do pretérito, né? Que fala, no past future. Então eu coloco o verbo would, verbo auxiliar would, e um verbo, ele transforma o verbo que estiver na frente aí no ia, né? Eu poderia usar o like, would like, gostaria, tá? Então, essa estrutura do inglês é muito mais simples, então é muito mais fácil, muito menos palavras para você decorar e você vai aprender muito mais rápido. Isso daqui, às vezes você demora 1 ano para chegar nesse would, certo? Então, eu já estou te ensinando aqui rapidinho. Beleza? Vamos para o próximo. Esse segredo, o ideal seria a gente bater um papo, a gente conversar e eu saber de você, se você já estudou inglês, né? Porque muita gente já estudou inglês, talvez seja o seu caso, você já estudou inglês e não conseguiu aprender, isso gera um trauma. Daí você gosta de inglês, daí você passa a não gostar mais. Então isso se torna mais difícil o seu aprendizado. Concorda comigo? Então o que você acha do inglês? O que acontece? A gente não aprende inglês desde criança aqui, né? No Brasil, a gente não tem esse costume, essa cultura. Tem países que já aprendem desde criança, 2 idiomas, 3, né? Então a gente não tem isso. Além disso, a gente tem várias outras crenças, né? Que as outras pessoas falam, ou das experiências que a gente teve, que a gente tentou e não conseguiu. E isso gera traumas e bloqueios, daí a gente passa a ter muito mais dificuldade, a gente passa a acreditar que a gente não consegue, a gente passa a acreditar que não é possível. A gente passa a acreditar em várias coisas que não são reais, que não são verdades, né?
Então, é muito importante. Tem o senso de inferioridade brasileiro, a gente acha que a gente é inferior, né? Muita gente acha que não é possível, que a gente não vai aprender, que a gente não consegue. Tudo isso atrapalha muito o seu aprendizado. Então, eu tenho um módulo no meu curso até que eu falo bastante sobre isso, e a gente faz até uma ressignificação disso daí, rapidinho, em uma aula eu faço, e já muda tudo isso daí, porque você tem que aceitar o inglês na sua vida, certo? Então tem gente que acha que isso é muito profundo e tal, mas você tem que realmente fazer isso, tá? Porque se você aceitar, se você tiver realmente vontade de aprender, se você deixar tudo isso para trás, essas coisas negativas em relação ao inglês, você vai conseguir aprender muito mais fácil, sem sofrer, vai ser muito mais rápido, tá? Então eu tenho outros vídeos no meu canal que eu falo sobre isso aí, quem quiser dar uma olhada lá. Mas então, isso é uma coisa que eu também faço e ajuda demais, gente. Vocês não têm noção o quanto que ajuda depois que a pessoa faz essa ressignificação aí, fica muito mais fácil e aprende muito mais rápido, beleza? Então, não sei se é seu caso aí, se você tem crenças negativas em relação ao inglês, mas se você tiver também, não tem problema que a gente dá um jeito nisso daí. Fala comigo que a gente dá um jeito de mudar isso daí, beleza? Tem muita gente que tem muita dúvida na ordem das palavras, de como a gente vai escrever, em que ordem a gente vai escrever. O conselho que eu dou para você é você se basear no português mesmo. A gente fala português, é a nossa língua base, a gente vai escrever, fazer do jeito que a gente sempre faz em português mesmo. E tem 3 situações que eu já vou te passar agora, que você vai saber, que você vai ter que inverter. Então, uma delas é quando você usar adjetivos, qualidades, defeitos, né? Por exemplo, she is a girl. Se eu fosse pensar em português aqui, ó, she is a girl beautiful. Então ela é uma menina bonita. Então tá errado, porque o adjetivo aqui, ele tem que vir antes da girl, antes do substantivo. Então você vai colocar aqui, ó. Agora tá certo. Então sempre que eu tiver adjetivos, eu vou colocar eles na frente, beleza? Então isso é uma coisa que você vai ter que inverter. Se eu tivesse mais de um adjetivo aí para girl, tô falando assim, ela é uma menina bonita, né? Se eu tivesse mais adjetivos, eu ia colocar eles todos antes da girl, beleza? Outra coisa que você vai ter que mudar são perguntas. Por exemplo, se eu falar assim, você é feliz? You are happy. Então, se fosse uma frase afirmativa, tá certinho, beleza, tudo certo. Mas se fosse uma pergunta, no português eu só mudo a entonação, né? No inglês, não, eu tenho que colocar o are no começo e o you aqui, ó. Are you happy? Você é feliz? Então, agora tá certa a pergunta. Então, sempre que eu tiver pergunta, eu vou mudar ali o começo da frase. Seja o verbo to be, seja um verbo auxiliar, você vai ter que mudar a ordem ali. Então, se liga que na pergunta também muda a ordem. E a outra coisa que vai mudar a ordem é a posse. Como assim a posse? This is the car of John. Então, vamos supor que eu estou falando aqui, ó. Esse é o carro do John. Assim até tá certo, mas o ideal é você colocar assim, ó. This is John's car. Então, isso aqui é o ideal. E aí você vai ler ao contrário. Esse é o carro do John. Então, esse apóstrofe aqui, o S, que dá o sentido de posse. Esse é, aí você lê ao contrário, o carro do John. Tá? Então, se você é uma dessas pessoas que tem dúvida na ordem de escrever as palavras, geralmente você vai se basear na mesma ordem que a gente faz em português. E tem essas 3 situações aí que são muito usadas, que são muito comuns, que você vai ter que inverter, tá bom? Existem algumas outras poucas situações que também talvez você tenha que inverter, mas as principais são essas aí, beleza? Essa atitude é muito importante também, parece uma coisa simples, né, óbvia, mas é muito importante que você tenha um tradutor no seu celular. Se você ainda não tem, você tem que baixar. Se você quer aprender inglês de verdade, você tem que ter no seu celular aí um tradutor. Pode ser o do Google Tradutor mesmo, é o que eu uso. Então, o ideal é você baixar ele mesmo, não pesquisar no Google, você ter o aplicativo do Google Tradutor. E quando você pesquisar uma palavra, você dá o Enter lá, você confirma, para você ver todas as opções e qual a palavra que você quer, se vai ser um verbo, substantivo.
Você vai ter que ver a situação que você quer usar a palavra, tá bom? Porque tem muita palavra que ela é igual para o verbo e para o substantivo. Beleza? Então, junto com isso, você vai se interessar mais. Tudo que você vê de inglês, você vai começar a pesquisar no seu tradutor, no seu celular. Você tem um celular muito moderno aí e você usa para um monte de coisa que não é importante. Então, agora você vai usar para uma coisa muito importante. Você vai se tornar uma pessoa mais curiosa, você vai ser mais curioso, né? Tudo que você vê, você vai pesquisar e também você vai memorizar. Pensa, quanto mais rápido você memorizar, menos vezes você vai ter que pesquisar ali por uma palavra nova que você não sabe ainda, tá bom? Então, tente memorizar tudo que você aprender em inglês, o inglês e o português, né? Tem gente que gosta de ver a imagem também para ajudar a memorizar. Enfim, como você achar melhor, mas memorize. Quanto mais rápido você memorizar, melhor para você, tá bom? Essa atitude também é muito importante. Então, sempre que você vê uma palavra nova, repita em voz alta. Você pesquisou uma palavra nova lá no seu tradutor, você viu escrito em algum lugar, você não sabe o que significa. Então, o inglês ele não é tão óbvio quanto o português, né? No português, se você vê escrito lá balada, você sabe que vai falar balada. No inglês não, às vezes um A vai falar A, o outro A vai falar EI. Então é importante que você ouça lá a mulherzinha falando e você repita também em voz alta, porque mesmo que você não tenha certeza de se você está falando certo ou errado, não tem problema. É muito importante você ir se soltando, você ir falando, você ir botando para fora, você ir vendo que é normal, que é natural e tentando falar certo, né? Mesmo que você não fale corretamente, você tem que colocar para fora e ir falando, mesmo que seja sozinho, tá? Não tem problema. Não, as pessoas não vão achar que você é louco, as pessoas não vão achar que você é louca. Então é muito importante você fazer isso também para depois, quando você tiver a oportunidade de conversar, você já ter mais tranquilidade e mais confiança para falar, mesmo que seja errado, que seja certo, tá? Isso não importa, o importante é você falar, começar a falar o máximo que você puder para dali para frente você ter mais tranquilidade e conseguir conversar de fato. Beleza? Essa daqui eu acho que é a mais importante. Essa daqui dói, mas é verdade e faz muito sentido. Então, quanto mais você se sentir mal por não saber falar, mais você estará motivado a aprender. Então, o que significa, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Então, ou você gosta muito de inglês e você vai se dedicar e vai aprender ali, beleza? Ou você vai aprender porque você passou por muitas situações que te incomodou, que você passou vergonha, que você tentou falar e não conseguiu, que você tinha pessoas falando lá em inglês e você não conseguiu se comunicar. Então, se você ainda não está motivado o suficiente para você aprender inglês, às vezes você precisa sofrer mais para você tomar a atitude, tomar a decisão de começar a aprender inglês. Então, gente, o inglês é muito bom, é muito importante. Vai mudar a sua vida, vai ser muito bom para você, para a sua vida, para os negócios, para trabalho, para viagem, para conversar com um gringo que vier para cá, para o Brasil também. Então, quanto mais você demorar para tomar uma atitude de aprender, não tem problema. Se você não tomou essa decisão ainda, então talvez você tenha que perder mais oportunidades, né? Talvez você tenha que passar por mais situações constrangedoras para você tomar a decisão de aprender. Então, eu desejo que você aprenda pelo amor, tá bom? Eu quero que você aprenda com amor e por amor. Mas se você ainda não tomou a atitude ainda de realmente, né, finalmente aprender inglês, então talvez, infelizmente, aí você vai ter que passar por situações ruins até você tomar atitude, tá bom? Então eu espero que você aprenda pelo amor, mas se você ainda não se sentiu mal o suficiente, né, para se mexer, então, infelizmente, você vai passar por mais situações como essa. Beleza? E o último segredo é o meu curso Inglês Transformador. E aí, galera, de boa? Me chamo Daniel. Eu sou o Rafael. Eu sou a Ellen. A aula do Plínio é bem isso mesmo, é uma aula bem dinâmica que você se descontrai bastante e aprende de um método muito fácil. E hoje com o curso a gente vê que é muito mais fácil, é muito mais acessível. Está sendo muito fácil e hoje a minha visão do inglês é completamente diferente de antes, né? Eu conheço o Plínio faz bastante tempo já, inclusive o Plínio foi meu professor de violão. Ele nem é professor de violão, mas ele montou umas aulas para mim
e eu consegui aprender a tocar. Foi aí que eu tive um estalo de que eu podia realizar qualquer sonho que eu tivesse e que nenhum sonho era tão distante assim. Acreditem que é possível, tá? Eu sempre tive uma certa resistência sobre o inglês, né? Sobre se eu podia aprender o inglês, se eu era capaz de aprender o inglês. E isso tudo está na nossa cabeça e o que eu garanto para vocês é que esse curso ele vai quebrar toda essa nossa resistência, até pelo método de ensino, que é muito dinâmico, né, e respeita nosso processo, nossa velocidade de aprendizado também, né? Também tem a vantagem de ser online, onde a gente pode encaixar o curso no tempo que a gente tem disponível Na no nossa dia. rotina. Curso online, a plataforma, ela é muito fácil de você estar aprendendo. E as aulas que ele tem no vídeo, né, é muito simples e prático. As 3 coisas que me fizeram fazer o curso foi que eu podia fazer da minha casa, né, sem sair de casa, porque com 2 filhos, trabalho, a rotina é bem puxada. É um curso que eu podia pagar e um curso realmente bom. Eu já tinha experimentado as aulas grátis no YouTube, né, então eu já conhecia um pouco, além de conhecer o Plínio, conhecia um pouquinho do método de estudo dele, um método que me incentiva, né, que me chama muita atenção. As aulas são muito diretas, né, a maioria delas são bem curtinhas, e os exercícios a gente pode aplicar na nossa rotina mesmo. Então isso que é um ponto bem bacana do curso do Plínio. É uma coisa simples, tipo, você perde pouco tempo naquilo e você consegue adquirir aquele conhecimento com muito mais facilidade. Então você assiste 3, 4, 5 vídeos e consegue aprimorar aquele conhecimento com aquele vídeo muito rápido, né? Então realmente é possível em 3 vezes realmente se comunicar em inglês a partir do curso Sim. do Inglês Transformador. Nós estamos vendo isso. Eu acredito que sim, é possível você aprender o inglês em 3 meses, porque você tendo as aulas, você vê que é muito fácil mesmo, muito prático. E eu não imaginava que fosse tão fácil. Eu estou muito feliz com o meu aprendizado. Consegui concluir o curso em 5 meses, tá? Ao meu ver é pouquíssimo tempo, né? Diante de vários cursos que a gente tem disponíveis aí, até em escolas, né? Que são presenciais. Um curso online é exatamente o que eu estava procurando e precisando, né? Pela disponibilidade que eu tenho de horários. A aula online com o professor é bem mais prático também, porque é diferente de você estar numa turma, num curso de inglês, numa escola, por exemplo. Como eu já me matriculei diversas vezes, já tentei iniciar o curso e não deu certo. Você pode tirar suas dúvidas e assim, o professor ele tem uma mega paciência, né, em ensinar a pessoa. Se você não está falando certo, ele vai te ajudar a você falar correto, vai te dar algumas dicas. O que eu posso garantir para vocês é que realmente funciona, mas a essência do negócio é você confiar. Confia em você, é possível, e também confia no curso, porque vai funcionar. É fato, tá? Eu recomendo muito, então, a todo mundo que está buscando aí aprender o inglês para melhorar a vida, para mudar a vida, isso realmente vai acontecer, tá? Só depende de você e da sua dedicação. Quando eu vi essa oportunidade de fazer o inglês online, no meu tempo e no tempo do professor, tem naquela plataforma na qual eu posso acessar a hora que eu quiser, rever quantas vezes quiser, é muito prático, né? Então, é bem bacana mesmo, eu recomendo. Mas eu acho que o mais importante é realmente dar o primeiro passo, é entrar no caminho. Recomendo o professor, como eu disse, ele é mega paciente em ensinar as pessoas e eu super recomendo. Além da questão de agregar e aprimorar nosso currículo profissionalmente, a questão de poder viajar, de conhecer outros lugares, nos interessa bastante também. Então, nós recomendamos esse curso, nós estamos gostando. E que você possa também aí confiar, acreditar, porque é muito bom. Nós estamos provando isso mesmo. E quem está entrando para realmente se dedicar, que consegue. Beleza? Então, vai na fé. Obrigado, então é isso. Tchau, gente. Bye. Valeu, galera! Então, é um dos cursos aí mais rápidos e mais objetivos que tem no mercado, né? Porque um curso convencional aí numa escola de inglês, você vai aprender um assunto por aula. E no meu curso, eu ensino 5 assuntos por aula. Então, cada aula aí tem 5 minutos, em média, 7 minutos. Então, em meia hora, você consegue aprender aí 5 assuntos. Então, às vezes, o que você vai demorar 1 mês, 2 meses para aprender,
você aprende em uma semana no meu curso. Então é muito rápido, muito objetivo, eu sempre procuro ir direto ao ponto, sem enrolação, e já passo todos os detalhes que você precisa aprender de cada assunto, certo? Então é muito mais rápido e mais objetivo. Então eu abri uma turma presencial aqui e depois de 2 meses a gente já começou a aula de conversação. Então realmente é muito rápido, dá para aprender muito mais rápido. E eu falo com calma, né? Com amor, eu ensino devagar, mas eu sou muito objetivo para passar só o que você precisa saber para você aprender a se comunicar. Toda a estrutura certinho, com todos os detalhes, mas com muita calma e muito amor para você aprender e a gente já conseguir colocar em prática, já começar a conversação em pouco tempo, beleza? Então meu curso é completo, já tem mais de 80 videoaulas gravadas que você pode assistir do tablet, do celular ou do computador, de onde você achar melhor, tá? E mesmo que você não saiba nada, não tem problema, eu ensino do zero até o intermediário, até o avançado e, como eu falei no início do vídeo aí, até você conseguir se virar sozinho aí, continuar aprendendo, certo? Então o pacote completo aqui, ó, as aulas são extremamente rápidas, né, com uma média de 5 a 7 minutos cada aula, então dá para aprender muito rapidinho. E tem os módulos mais comuns, né, o módulo iniciante, o básico, o intermediário e o avançado, mas o que é interessante é que é separado aqui, ó, o módulo vocabulário. O que acontece? Por que os cursos das escolas são demorados? Eles colocam muitas palavras de vocabulário para você ir aprendendo e para ir você ir memorizando durante o aprendizado das coisas mais importantes. Então eu coloquei o módulo de vocabulário separado, que é praticamente, basicamente só a memorização, né? Então eu coloquei ele separado, ele não faz parte da ordem do curso. Você pode assistir ele no começo, no meio ou até no final, depois que você acabar o curso, você pode assistir o módulo do vocabulário separado, beleza? Além disso, eu tenho um bônus, que são 10 vídeos, se não me engano, 10 vídeos, que são dicas em vídeo para você aprender mais rápido. Então, algumas sacadas, algumas coisas aí que você consegue aprender bem mais rápido. E tem o bônus 2 também, que são dicas mais avançadas, né? Então, tem os exercícios escritos para a prática da fala. Essa é uma das partes mais importantes do curso, porque você vai aprender, você vai entender lá com calma, eu vou te ensinar com calma. Você vai colocar em prática, você vai escrever, eu vou corrigir. Então, quando você tem aquilo escrito que você mesmo escreveu, você vai ganhar muita confiança para depois você conseguir falar. Então, quando você escreveu, você tem certeza que está certo, você vai ter muito mais segurança para você falar, para você botar isso em prática, certo? Então, esse é um dos pontos mais importantes aí do curso, que funciona muito, dá muita confiança para você conseguir falar. Beleza? Depois tem a tabela para montar perguntas. Isso é onde eu montei uma ordem, tá? Então muita gente fica na dúvida da ordem, principalmente das perguntas, como que você vai montar as perguntas. Então eu montei lá com vários exemplos para você conseguir ter certeza de como que é a ordem das perguntas, beleza? E tem também um vídeo bônus lá de como você pensar em inglês. Então no começo é normal a gente ficar traduzindo inglês e português, mas depois você vai pensar em inglês, beleza? E ainda como bônus eu vou ensinar como você pode ganhar comissão por indicação de novos alunos do meu curso. Também eu tenho um grupo do WhatsApp para praticar conversação, que a gente coloca quem entrar aí, e você vai ter acesso ao curso durante 1 ano. E além disso, né, todas as atualizações, exercícios novos, vídeos novos que eu for colocando, você vai ter acesso também. E caso você tenha alguma dúvida, tá tudo descrito nessa página aí embaixo, tá bom? Então, gente, eu não vou fazer toda aquela enrolação, aquela jogada de marketing para falar o preço, mas esse curso é um resumo de tudo que eu aprendi em mais de 10 anos estudando inglês e dando aula de inglês, né? Então ele valeria aí, sei lá, eu poderia cobrar facilmente mais de R$5.000, né? Mas o preço dele é R$1.497 e eu estou fazendo uma promoção esse mês para R$497 à vista, tá? Ou 12 vezes de R$48,42 no cartão de crédito, tá? O meu curso está hospedado no site da Hotmart, então é 100% seguro, eles que administram o pagamento lá, e eu tenho certeza que vai te ajudar a aprender inglês muito rápido. E caso você esteja na dúvida ainda, não tem problema, porque você pode experimentar o curso
por 30 dias. Então você tem 30 dias aí para fazer o máximo que você conseguir. E caso você não goste, caso por algum motivo você acha que não é bom, não vale a pena o investimento, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então isso é administrado pela Hotmart. Então é só você mandar um e-mail lá que é automático o reembolso, tá bom? Então você pode experimentar o curso durante 30 dias, que não tem problema nenhum. Se você não gostar, é só pedir de volta o seu dinheiro, beleza? Então agora você tem 3 escolhas. Você pode não fazer nada com o que você aprendeu nesse vídeo, né? E continuar a sua vida normal. Você pode fazer a jornada sozinho, que é possível também, mas provavelmente vai demorar muito mais, né? Se eu te ajudar, eu vou te mostrar todos os atalhos para você aprender mais rápido e se tornar um aluno transformador com 100% de garantia e risco zero. E eu acredito que essa seja a melhor escolha, não é? E se você entrar no curso hoje, tem um bônus ainda que você pode tirar as dúvidas a qualquer momento comigo aí no WhatsApp, tá bom? Então você vai ter acesso ao meu WhatsApp aí, poder tirar dúvida comigo sempre que você precisar, sempre que você quiser, tá bom? De segunda a sábado aí, deixa pelo menos o domingo aí para eu descansar, mas se eu estiver tranquilo eu também posso responder no domingo, tá bom? Então para esse mês eu só tenho 10 vagas, porque mais do que isso eu não consigo dar atenção para todo mundo, tá bom? E quem quiser fazer aula de conversação comigo, a gente tem que conversar porque é cobrado um valor à parte e também depende da disponibilidade do horário, aí, do horário que você puder fazer a aula e do horário que eu tiver livre também. Beleza? Então estamos chegando aí nos finalmente, né? Eu quero falar para concluir que a estrutura do inglês é muito mais simples do que a do português. Então acredite que você pode, acredite que você consegue, que tudo se tornará muito mais fácil, mais simples e mais rápido, certo? Então por que aprender comigo? Por que é a melhor escolha aprender comigo? Porque comigo é sem enrolação, o negócio é muito objetivo, muito rápido e objetivo, certo? Então, vocês têm que entender que falar inglês é uma conquista interna muito grande. Então, é diferente de você fazer uma faculdade, é aquela conquista que tem, todo mundo vai lá e te dá parabéns e tal, e às vezes você nem sabe exercer aquela profissão direito. Mas o inglês é muito mais valioso, é uma conquista muito interna. Então a emoção que você sente quando você consegue falar inglês, quando você consegue se comunicar, falar, entender e conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, então não tem preço, gente. Então eu falo, é uma das melhores coisas do mundo você conseguir se comunicar em inglês aí, falar com outras pessoas e entender sem nenhuma intermediação, né? Sem ninguém ter que traduzir para você, você mesmo falar, comunicar e entender, é uma coisa que não tem preço. Então eu recomendo muito. E aí no momento que tomamos uma decisão, né, a gente traça o nosso destino, né? Toma uma atitude agora, transforma a sua vida. Beleza? Clica no link, eu vou deixar um link aí embaixo para você entrar no curso e garantir sua vaga. E se você tiver alguma dúvida ainda ou quiser reservar uma vaga aí para a próxima turma, me chama aí no WhatsApp que a gente conversa. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser perguntar alguma coisa aí, me chama aí e a gente se fala. Falou? Fiquem com Deus, obrigado por ficar comigo até o fim do vídeo aí e te vejo no curso.